Oi, gente. Estou aqui novamente para falarmos de livros. E o primeiro livro da Bíblia que eu terminei foi Esdras. Então, só lembrando vocês que eu estou lendo naquele cronograma especial, são 4 capítulos por dia, mas não são os livros corridos. Então, estou lendo Gênesis, Mateus, Esdras e Atos. Então, o primeiro que eu acabei foi Esdras. Vamos falar deste livro hoje. Primeiramente, eu vou falar como a Bíblia é dividida e para situar o livro de Esdras. Então, é dividido no Pentateuco, que é a lei, depois os livros históricos, poéticos, proféticos, que entra profetas menores e maiores, depois vem o Novo Testamento, que são os evangelhos, o livro histórico de Atos, as cartas e o livro profético, que é Apocalipse. Esdras, ele está dentro dos livros históricos, então no Velho Testamento. O que vemos aqui, então, no livro de Esdras é o retorno do povo de Israel para Jerusalém. Eles foram levados para a Babilônia, cativos, e ficaram lá muitos anos. Mas com a conquista dos persas da Babilônia, os persas eles tinham uma cultura diferente dos babilônios. Os babilônios conquistavam os seus povos e eles queriam que esses conquistados assumissem a sua cultura, religião, e os persas não. Eles permitiam que seus povos retornassem à terra de origem e praticassem ali a sua própria cultura, as suas próprias religiões. E foi o que aconteceu com o povo de Israel. Ciro, no ano de 538 a.C., assinou um decreto permitindo que o povo de Israel voltasse para Judá. Esse retorno não foi unânime. Algumas pessoas já haviam se estabelecido no lugar e estavam felizes ali com suas vidas ali. Mas outros, sim, retornaram. Há no livro aqui descrito em Esdras 3 grupos. O primeiro grupo foi com Zorobabel, mais ou menos 60 mil pessoas voltaram. Depois foi o grupo com Esdras, mais ou menos 2.000 pessoas. E por último, Neemias. Então o que nós vamos ver dentro do livro de Esdras é o retorno com Zorobabel e Esdras. Neemias fica para um livro à parte, que tem o próprio nome Neemias. Então essa primeira parte, com Zorobabel, é descrita do capítulo 1 ao versículo 6. Na época de Zorobabel, o sacerdote que o ajudava era Josué. Então eles, chegando em Jerusalém, eles se estabeleceram nas suas cidades e foram para Jerusalém e restabeleceram o altar. A primeira coisa que eles fizeram foi restabelecer o altar e começarem os sacrifícios a Deus. Até mesmo porque os judeus estavam temerosos das nações ali ao lado, eles recebiam muita ameaça, e então eles queriam ter certeza que o Senhor estava com eles. Depois dessa reconstrução do altar, passaram assim 7 meses eles juntando materiais para que houvesse essa reconstrução do templo. Depois de lançado os fundamentos para a reconstrução do templo, houve alegria e choro também, porque as pessoas mais velhas, elas ficaram saudosistas que o segundo templo que iria ser reconstruído não se assemelhava ao antigo construído por Salomão. Então eles sentiram grande tristeza. Também ficaram muito desanimados, levaram anos para reconstruir o templo, porque haviam muitas ameaças dos povos vizinhos e eles foram cuidar da sua própria vida e levaram muitos anos. Deus levantou ali alguns profetas a essa época de Esdras. Foi Zorobabel ainda. Era o profeta Ageu e Zacarias, que estava assim sempre animando o povo, exortando ao povo a voltar à reconstrução do templo. E, como eu disse, essa reconstrução levou mais de 20 anos. Depois de que Zorobabel chegou, mais ou menos 80 anos depois, veio Esdras. Aí sim, Esdras é a partir do capítulo 6 do capítulo 7 ao 10, porque Zorobabel é do 1º ao capítulo 6,
e Esdras é do capítulo 7 ao 10. Esdras, ele chega a Jerusalém, o templo já está reconstruído, mas a vida espiritual e moral do povo está precisando de reparos. E é o que ele faz. Ele leva o povo a se voltar a Deus. Ele era o profeta, ele era o sacerdote e o escriba. O intuito de Esdras era a restauração da identidade do povo de Israel, que haviam se contaminado com as nações vizinhas. Ele queria que o povo se voltasse para Deus. Falava da corrupção sacerdotal, da injustiça social, casamentos mistos. Esdras chora e confessa o pecado do povo a Deus. E ali há o compromisso do povo se voltar realmente para Deus. O profeta contemporâneo de Esdras era Malaquias. Uma passagem bem interessante que eu achei aqui no livro de Esdras foi no capítulo 7, o versículo 10, que diz assim: pois Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor, obedecer a ela e ensinar os seus decretos e estatutos ao povo de Israel. Esdras decidiu, então, levar o povo a Deus, ensinar a lei ao povo de Deus, para que eles retornassem a uma comunhão genuína. O que o livro de Esdras nos ensina? Que primeiro, a restauração do templo. Que primeiro, a restauração do altar. Depois do templo, aí sim, o coração. As lições deste livro, que Deus cumpre as suas promessas, pois há mais ou menos uns 100 anos antes, Isaías já havia profetizado que o povo seria levado cativo, mas também que retornaria. Jeremias também já havia profetizado que eles seriam levados cativos pelos seus pecados, mas também retornaria. Então Deus está aqui cumprindo uma promessa em si, aqui também, que reforma espiritual exige a ação. Veremos depois também que depois da reconstrução do templo, a reforma do muro para proteção da cidade, mas aí já será num outro livro, que é Neemias. Neemias também foi contemporâneo ali de Esdras, mas eu vou estar falando no livro, para o vídeo do livro de Neemias. Se vocês querem ver a história do povo de Israel, saber mais sobre o retorno deles, como eles se voltaram para Deus e como essas promessas foram cumpridas, as dificuldades que eles encontraram para essa reconstrução, tanto do templo físico quanto do espiritual. Vale muito vocês lerem o livro de Esdras. E o material de apoio que eu usei, eu estou fazendo a leitura nessa Bíblia aqui, que é a Nova Versão Transformadora, a Bíblia cronológica, aplicação pessoal, essa aqui, e também um comentário, o comentário bíblico do Warren Wiersbe, e ele é online, eu não tenho ele aqui, eu tô com ele só online. Os meus físicos estão no Brasil, então foram esses os materiais que eu usei como apoio. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilha para outras pessoas e deixa seu comentário. Eu vou estar lendo todos os comentários.